nome santo de Jesus, a igreja diz: oh glória, eu gostei desse amém, oh glória, aleluia, 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 aleluia. Abra a palavra do Senhor, opa, obrigado, ficou melhor assim para mim. Abra a palavra do Senhor no Mateus capítulo de número 10. Mateus, capítulo de número 10. Amém. Amém, misericórdia, irmãos. Mateus, capítulo 10. Antes da leitura da palavra, eu queria chamar a sua atenção para 3 coisas. Ouça-me, por favor. Pastor Júlio esteve aqui pregando num domingo da minha ausência. E quando o pastor Júlio pregava, eu estava na minha casa assistindo. No meio da pregação do pastor Júlio, uma coisa que ele me chamou a atenção, ele falou: olha, eu sou um pregador de igreja. Eu sou um pastor que vim aqui para trazer uma palavra de ensino. E eu conheço o caráter do pastor, eu conheço aquela pessoa. E dentro da pregação, ele chegou num momento que ele falou algo aqui. E como Deus estivesse abrindo meu coração e falando assim: é isso aqui. E na hora o Senhor falou claro ao meu coração assim: prepara essa palavra e ministra ela para a igreja. Essa palavra é para que eu e você possamos entender que Deus não quer você apenas como membro. Deus quer você como discípulo. Deus não te chamou para você ser membro. Deus te chamou para você ser discípulo. Os membros não fazem a vontade do Senhor, mas os discípulos reproduzem outros discípulos e faz a vontade do Senhor. Então preste bem atenção nessa palavra, porque ela não tem nenhum cunho para A, para B ou para C, pessoa A, B ou C. Ela é para todos nós, para mim e para você, amém? Você está disposto a abrir o seu coração para receber essa palavra nessa noite? Amém ou amém? Você que está aí na portaria, gente boa, por favor, quem está aqui dentro, você depois sentar, vamos fazer sabe? Deixa a suavidade, deixa o vento assim, ó, o vento do Espírito aí. Imagine que esse vento aí é o vento do Espírito que vai trabalhar com você. Vai acalmar o seu coração, vai te trazer um frescor da presença dEle, vai te habilitar para você ouvir, entender e, acima de tudo, você colocar na sua vida como prática de vida. Amém ou amém? Palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 34 em diante. Vamos quebrar alguns paradigmas. Mateus 10, 34 diz: não penseis que vim a trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Feche os seus olhos. Querido Deus, na nossa insignificância de ser humano, estamos mais uma vez diante da riqueza da Tua palavra. E eu sei, Senhor e meu Deus, que o Senhor quer tratar conosco nessa noite. Papai, essa palavra certamente não é uma palavra onde muitas pessoas darão glória a Deus, aleluia. Mas essa palavra vai trazer ao nosso coração o entendimento da responsabilidade que recai sobre cada um de nós. O Senhor não nos chamou para ser apenas um membro do corpo. O Senhor nos chamou para ser discípulo do Senhor Jesus. E nós queremos cumprir o seu chamado, Pai. Por isso, Senhor, eu te peço nessa noite, abra os nossos ouvidos, abra o nosso coração, estabeleça em nós o querer do Senhor, o realizar do Senhor, e que tudo seja feito, Senhor, com muita ordem, decência, muita paz, que o entendimento do Senhor seja remédio aos nossos ossos, remédio à nossa alma, cura, Senhor e meu Deus, para as nossas feridas, tira, Senhor e meu Deus, toda dúvida, estabeleça em nós entendimento, conhecimento, para louvor e glória do teu santo nome, o nome de Jesus, e a igreja amada diz, amém. Se assenta aí, mantenha essa palavra aberta, vamos procurar entender sobre esses degraus aos quais o Senhor deixa para mim
e para você. São os degraus dos níveis de renúncias. Níveis de renúncia. E há vários níveis a ser alcançados na nossa caminhada cristã. Esses níveis estão no mesmo altar, no mesmo patamar das nossas decisões ou das nossas renúncias. Quando eu e você renunciamos a alguma coisa de um lado, Deus tem algo do mesmo tamanho ou muito maior do outro lado. Quando eu e você abrimos mão de uma coisa de um lado, Deus te oferece outras coisas do outro lado, coisas essas que são para a vida eterna. Quando nós falamos de renúncia, nós vamos mexer nas pequenas feridas e coisinhas que nós não gostamos de abrir mão. E aqui, querido, é muito sério, porque o que o Senhor mostrou para mim, dentro da palavra, e que o Espírito Santo ministrou no meu coração, é que muitas pessoas querem vir para Cristo, e que bom que quer vir, mas quer chegar em Cristo e ele quer apenas ser um membro. Olha, eu quero ser um membro, eu quero ser uma orelha do corpo de Cristo. Pronto. Ah, eu quero ser um dedo. Que maravilha, você quer estar no corpo de Cristo, amém? Porque se você estiver fora do corpo, não tem vida própria, não é isso? Amém ou amém? Só que para mim, para você estar no corpo, nós temos que renunciar a alguma coisa, verdade ou mentira? Quando você veio para Cristo, você teve que renunciar a alguma coisa? Sua vida foi uma vida de renúncia para você começar uma nova caminhada? Amém ou misericórdia? É isso que eu preciso que você entenda nessa noite. Quando Jesus fala de renúncia, Ele está falando para mim, engraçado que o texto diz para mim e para você, que ele põe assim: quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Pastor, o que é digno? É aquele que não merece, mas recebe. São aqueles que não merecem, mas recebem, porque a dignidade é um presente que Deus outorga a cada um de nós. Quando Maria recebeu uma notícia que ela ia ser mãe, ela se achou digna para ser mãe de Jesus? Não. Mas ela foi outorgada a ser a mãe do nosso Salvador. Paulo, quando ele se converteu, ele se achava digno de pertencer à classe a qual ele perseguiu? Não. Mas ele percebeu que o Senhor tinha algo para a vida dele e ofereceu algo para ele muito maior do que ele imaginava. Quando você chegou para a casa do Senhor, quando você se tornou parte do corpo do Senhor, você se achava digno de sentar, de vir à mesa do Senhor? Certamente que não. Mas o Senhor não olhou nem o meu, nem o seu passado. O Senhor não apontou dedo. O Senhor te recebeu. Ele te amou. Ele estabeleceu. Ele te recebeu com um abraço. Ele te recebeu com um sorriso. E Ele disse para você: venha. Venha fazer parte da minha família. Ele não diz para mim você ser parte de um corpo, apenas como um membro. O chamado do Senhor para mim e para você é um chamado para que nós nos tornemos família de Deus. E é lógico que quando eu e você tomamos a decisão e precisamos renunciar a alguma coisa, nós sempre vamos pensar se tem um preço da nossa parte, mas se tem um pagamento da parte do Senhor. Sabe quem que um dia perguntou para o Senhor se tinha pagamento e renunciar a alguma coisa? Pedrão. Pedro perguntou para o Senhor. Abre comigo no livro de Marcos. Não, perdão, Mateus 10. Espera aí, renúncias. Perdão. Nós vamos chegar lá no Pedrão, perdão. Renúncia no campo físico. Agrada a quem? A renúncia do campo, não é no campo humano. Uma renúncia do campo humano. Quando eu renunciei de uma bebida, uma droga, isso fez para mim ou fez para o Senhor? Quem que foi o primeiro beneficiado nessa história? Eu ou ele? Eu. Quando eu e você deixamos a mentira de lado, abandonamos essas bobagens, renunciamos isso, quem recebe as benéficas primeiro sou eu. Isso está numa renúncia que eu e você temos e podemos fazer a qualquer momento. Mas quando eu e você queremos algo mais, nós precisamos de renunciar a alguma coisa para que nós possamos mexer em algo espiritual. Quando eu e você vamos mexer em algo espiritual, vamos renunciar a alguma coisa em algo, na área espiritual,
eu e você vamos querer uma recompensa. Livro de Marcos, capítulo de número 10, Marcos 10, vai falar de uma recompensa. Porque Pedro um dia estava andando com o Senhor e ele falou assim, esse negócio está meio estranho. Eu quero ver se eu estou levando vantagem. Marcos capítulo 10, quem está vivo? Versículo 38 em diante. A palavra diz assim, mas Jesus lhe disse, Marcos 10, 28. Então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do evangelho, que não receba já no presente o cêntuplo, ou 100 vezes mais, de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo por vir, a vida eterna. Querido, assim como eu e você, às vezes ficamos preocupados, se nós vamos receber alguma coisa assim do Senhor, quando a gente renuncia à nossa vida mundana. Pedro estava andando com o Senhor, ele chega a uma conclusão, Senhor, e aí? E nós que abandonamos tudo, deixamos tudo para andar com o Senhor, tem alguma recompensa para nós? E Jesus mostrou para ele o seguinte, Pedro, aqui na terra, você tem uma recompensa de 100 vezes mais. Você vai adquirir agora pessoas que vão se tornar seu pai, sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, 100 vezes mais do que você tinha. Você também vai receber em terras, você vai receber em bênçãos materiais, mas você vai receber a vida eterna. Esse é o maior presente que Deus poderia deixar para Pedro, para mim, para você, para todos nós. Pedro está olhando uma renúncia de um lado, que para ele andar com Cristo, ele teve que renunciar à profissão dele, ele abandonou o que ele fazia, ele abandonou os amigos, ele teve que abrir mão da casa dele, da mulher dele. Talvez ele queria mesmo que a sogra já morava com ele, talvez já não estava muito feliz. Ele levou Jesus para orar, a sogra estava doente, ele achou que ela ia, ela ficou. E não é ela ficar, ela foi cuidar dele, dar alimento para Jesus. Pedrão falou, sujou Jesus. Eu queria outra coisa, mas já que o senhor veio, eu vou andar com o senhor porque eu não quero ficar com a sogra. Mas a palavra diz para mim e para você que Jesus veio para isso. Nós temos uma mania de pensar no Jesus, paz e amor. Aquele Jesus mãozinha branca, suave, que tudo é, falou bicho, falou bacana. Não, você está mal informado. Ele é fogo consumidor, ele é Senhor dos exércitos, ele é general de guerra. Ele diz, eu não vim trazer paz, coisa nenhuma. Eu vim trazer guerra, eu vim trazer separação. De quê? Do que presta para aquilo que não presta. Porque ele, a primeira coisa que ele diz para mim e para você, no texto que nós lemos, que ele é espada. Para que serve uma espada? Não é para ficar enfeite na cintura. E quando você tem alguma coisa que você está fazendo separação, daqui para cá uma coisa, daqui para cá outra. Essa parte serve, essa parte não serve. Corta aqui, leva a cabeça, apresenta o rei. A parte da cabeça serve. E o corpo? Joga para as bestas feras do campo. Jesus está deixando bem claro para Pedro que com ele tudo tem uma separação. Santo, profano. O que presta para o Senhor e o que não presta. E muitos de nós achamos que nós fazemos muito em ser membro do corpo de Cristo. Quem aqui conhece um bichinho pretinho que fica assim nas vacas, nos boizinhos, só sugando sangue? Muito conhecido como carrapato. Qual a utilidade dele? Muitos de nós nos tornamos carrapato no corpo de Cristo. Sugamos, mas não dá nada em troca. Não apresenta nada em troca. E Jesus não me quer, não te quer como sanguessuga. Jesus nos quer como discípulo. Discípulo desprende, discípulo põe a cara a tapa, discípulo vai atrás, discípulo prega, discípulo ensina, e discípulo gera outro discípulo. O grande problema é que se eu e você ficar no primeiro patamar e achar que está muito bom, nós não teremos salvação, querido. Por quê, pastor? Porque Cristo deixou para mim e para você ordenâncias. E quando eu e você não cumprimos a ordenança do Senhor, nós estamos descredibilizando a palavra dele. Querido, pastor, mas eu vivo na graça. Pois muito bem, eu posso ler para você os 10 mandamentos. Não roubar, não matar, não falar mal. E aí, você como cristão,
pratica eles ou não? Só não cumpre a lei quem não tem Cristo. Quem tem Cristo cumpre a lei e vive na graça. Quem tem Cristo cumpre a lei e agradece a Cristo pela graça. Porque a lei não nos pode salvar, mas a graça nos leva para um outro nível. Para mim receber a graça e você receber a graça, nós precisamos de renunciar a algumas coisas e agradar aquele que nos chamou. Quem agradou a Deus sobre a face da terra 100% em tudo que ele fez? Alguém no salão? É uma assombração? É alguém que pode falar comigo? É Jesus, não é isso, querido? Pois é, por que ele agradou o Senhor 100%? Porque ele mesmo disse que ele não veio fazer a vontade dele, mas fazer a vontade do Pai. Mateus capítulo 3, versículo 16 e 17, vai falar para mim e para você sobre isso. Mateus 3, 16 e 17, quem está vivo? Batizado Jesus, saiu logo das águas, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho obediente, o meu filho da missão. Este é o meu filho enviado. Ele é o Salvador. Ele vem com uma missão de salvar. Ele veio para resgatar. E ele está disposto a dar a própria vida para que você tenha vida. Jesus, para ele agradar ao Deus Pai, ele teve que renunciar ao quê? A glória, querido. Ele morava na glória, ele é rei eterno. Ele renunciou à glória dele e veio para viver como homem. E a palavra diz que ele foi obediente, obediente de morte. E morte de cruz. Por quê, pastor? Porque ele tinha um objetivo maior. Ele não queria ser apenas um membro do corpo, ou a parte do corpo. Ele queria que exatamente ele, como o corpo de Cristo, pudesse salvar outros para também fazer parte do corpo. Mas alguém segundo a imagem e semelhança dele, com as características dele, com a visão dele, com o entendimento dele e com a obediência nele. Porque ele recebeu toda a autoridade dos céus e da terra. E ele mesmo diz: ninguém vê o Pai senão por mim. Querido, não tem jeito. Quem é o modelo? Cristo. Então eu e você precisamos de olhar para a palavra de Deus e entender que quando o Senhor me convida e te convida a mudar de nível, é porque Ele tem algo melhor para nós, amém ou amém? Para que eu e você possamos agradar a Deus, nós precisamos de ter a mente de... Por que nós precisamos da mente de Cristo? Que é a mente renovada, é uma mente nova, a metanoia, é um novo modo de pensar, um novo modo de entender, amém ou amém? 1 Coríntios capítulo 2... 1 Coríntios, capítulo 2, nós vamos andar muito na Bíblia, estou contrariando o professor, acabou de dar uma aula ali agora, entendeu? Mas eu expliquei para ele, eu já pedi ele perdão. 1 Coríntios 2, é porque eu preciso passar para você uma visão que Deus me deu disso aqui, e eu tenho certeza que você vai entender. É Ele que está falando no seu coração, e eu sei que Ele vai te instruir nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 2, quem encontrou? Versículo de número 16, ele diz: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de... Querido, quando você tem a mente de Cristo, a sua mente agora então, abre. Mente está falando de visão, de entendimento. Por isso a palavra diz que o homem natural não poderá entender as coisas espirituais. Mas o homem, a mulher de Deus, o homem espiritual, a mulher espiritual, ela entende as coisas tanto naturais como espirituais. Porque a sua visão abriu, amém ou amém? O seu Cristo hoje não é aquele da cruz. Você já entendeu que o Jesus da cruz é um desenho que alguém criou, que não tem nada a ver com Jesus. E se um dia você está pensando que vai subir aos céus e vai encontrar com aquele Jesus loirinho, olhos azuis e mãozinha e pele branca, você vai ter um problema sério. Você não vai encontrar ele lá, querido. Não tem como, querido. Esse desenho do Jesus é um Jesus ali da Europa, aquele pessoal que nem conhece calor, nem sol, nem nada, você entendeu? Não é de Israel. Israel está fazendo frio, 50 graus. É mais ou menos isso, entendeu? É por aí você vai entender o que é o negócio. A
Pastor, mas por que eu tenho que ter a mente de Cristo? Quem tem a mente de Cristo, o corpo, vive através da obediência do Espírito Santo, amém? Então nós somos orientados pelo Espírito, amém ou amém? Eu quero que você dê amém para você entender e receber a palavra, ok? Lucas capítulo número 9. Lucas 9. Quando eu e você temos a mente de Cristo e o Espírito de Cristo habita em nós, nós vamos receber as orientações do Senhor e aceitá-las com a maior tranquilidade, verdade ou mentira? Lucas 9, 23 diz assim, dizia a todos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Mas para que eu e você possamos seguir a Cristo, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Negar a si? O que é negar a si mesmo, pastor? Quando eu nego a mim mesmo, estou negando a minha essência, a minha existência. Ele está me convidando para que eu morra. Lembra do Nicodemos, quando Jesus ia ter uma conversa com ele? Nicodemos cheio de pose, cheio de conhecimento, cheio de sabedoria. Jesus falou, Nicodemos, muito bonito o que você faz, mas não dá salvação. Você quer ir para o céu? Morra, nasce de novo. Mas eu nascer de novo? Eu falei, Nicodemos, deixa eu te falar de coisas naturais, porque se eu falar de espirituais, você vai ficar doidão. Mas você precisa nascer da água e do Espírito. Você não foi Nicodemos, mas você já nasceu da água e do Espírito, amém? E quem nasceu da água e do Espírito entende o que eu estou falando aqui, amém ou amém? É isso que ele quer para mim e para você. Por quê, pastor? Romanos capítulo número 8. Hoje nós vamos ter que andar na Bíblia para lá e para cá, porque vai ser perguntas e respostas, amém? Romanos capítulo número 8, versículo de número 1 e o versículo também 17. Romanos 8, 1 diz, agora pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Você está em Cristo? Permanece em Cristo? Então deixa eu te dar uma boa notícia, não há condenação para você. Não há condenação para você. Versículo 17, ele diz para mim e para você, ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Eu não sei você, mas salvo, glorificado em Cristo, sem ter condenação, é motivo de festa. É motivo de glória a Deus, aleluia, é motivo de muito obrigado, Senhor, porque o Senhor me tirou do lamaçal do pecado, o Senhor matou a sua própria vontade, o Senhor negou a si mesmo, o Senhor abriu mão do seu próprio Filho, em prol da humanidade. Por isso o João 3,16 diz, que Ele nos amou de tal maneira, o tal maneira do Senhor é sem limite, é de tal maneira que Ele não olhou os nossos pecados, é de tal maneira que antes que eu e você existíssemos, Ele já tinha decretado a sua glória sobre a tua vida. Agora veja bem, você tem a mente de Cristo, amém? Quem está vivo diga amém. Você tem a mente de Cristo, o Espírito de Cristo habita em você, amém? O texto diz que você é uma nova criatura. Quando você nasce, você precisa de receber uma certidão de nascimento. Automaticamente também pode ser feito para você uma nova identidade, não é isso? Porque agora eu também e você participamos de uma herança de Deus e uma co-herança com o nosso irmão Cristo Jesus, amém ou amém? Quando eu e você adquirimos uma nova identidade, o que sobrou do velho homem? Hã? Não, fala para mim. A palavra não diz que quando ele morre, ele é enterrado. Não é isso, a gente abandona ele no batistério. O velho homem morre, ele é abandonado. Nós não vamos carregar defunto sobre nós, amém? Então nós não temos mais nada do passado. E agora eu e você temos uma nova identidade. E nessa nova identidade tem o nome do nosso Pai, que é o Pai de toda a humanidade. Agora, quando eu e você honramos mais o Pai da terra do que o Pai celestial, nós quebramos os 3 primeiros mandamentos. E esse é um grande problema nosso. Porque nós queremos andar com Jesus, mas eu tenho que estar amarradinho na mamãe e no papai todo final de semana, e de preferência, sabe? Sabe aquele serrote? Para lá e para cá, comendo, bebendo, sujando e deixando para a mamãe lavar.
Mas é porque eu amo a mamãe. Cara de pau. Você não ama nada. É serrote mesmo. O nosso problema é isso, que nós ficamos travados nas coisas que o mundo nos oferece. Mas o Senhor diz que você agora pertence a uma outra família. E aí? Você é de uma nova família ou você é de uma velha família? Ó, já está a dúvida. Você viu como é que ficou? Silêncio. Todo mundo aqui ficou naquela. Se eu falar que é da nova, eu perdi a velha. Jesus só faz novo depois que você abandona aquilo que é velho, querido. Porque Ele é novo e renova as coisas todos os dias, pelas manhãs. E Ele espera que eu e você possamos ser renovados nele todo santo dia. Amém ou amém? Então aqui eu e você precisamos entender que nós temos uma nova família e uma nova identidade. Amém ou amém? Querido, qual foi a ordem que o Senhor deu para o nosso pai da fé? Você sabe quem que é o nosso pai da fé? Abraão. O que foi a ordem que o Senhor deu para ele? Gênesis 12, capítulo 12, versículo 1 e 2. Vamos lá? Gênesis. Hoje vai ser de Gênesis Apocalipse hoje. O negócio vai virar piada na rede daqui a umas horas. Gênesis capítulo número 12. Mas se no final daqui você entender por que Deus está fazendo isso comigo, com você, vai ser ótimo. Gênesis capítulo número 12. Quem recebeu aí a palavra? Diga amém. Ele diz assim, Gênesis 12, versículo 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, e agradecerei o nome. Se tu uma... Pergunta número 1, Abraão obedeceu? Não, peraí. Sim, não, mais ou menos? Complicou demais, ué. É sim ou não, ou mais ou menos? Ele obedeceu de ir? Sim. Mas ele fez o quê? Ele levou um parente com ele. Já não era filho, não era pai, nem mãe, nem irmão. Ele levou uma cria ruim. Parente. Parente não faz parte da contabilidade de Deus. Para com isso. Com Deus é filho ou não é. Parente não é gente. Ele levou Ló. A vida de Abrão deu certinho, querido? Foi maravilhosa, não foi? Quando ele estava descansando, o cara arrumou para ele uma guerra. Só isso. Enquanto Abrão ficou ouvindo a cabeça de Ló, ele atrasou a bênção dele em 25 anos. Isaac não era para ter demorado a nascer não, filho. Muitas das vezes Deus tem uma bênção para te entregar hoje. Por que Ele não entrega, pastor? Porque eu quero continuar quebrando as ordenanças do Senhor. Eu quero as bênçãos do Senhor, mas eu não abro mão das coisas mundanas. Eu estou sempre envolvido na minha parentela. Ai, agora vai chutar, agora vai me bater. Tem pessoas que vêm para Cristo, mas não largam o raio da parentela. Pastor, mas eu tenho que salgá-los, eu tenho que ganhar para Cristo. Olha, se eu continuar pensando nesse nível, eu nunca vou ganhá-lo. Eu vou contar para você o meu exemplo, o que eu vivi. O dia que eu aceitei Cristo, e eu estava com essa menina bonita que é minha esposa, era o meu primeiro dia de namorado com ela lá na casa da minha mãe. Cheguei na casa de mãe e falei assim, mamãe, quero te contar 2 notícias boas. Falei, o quê? Falei, essa menina é minha namorada. Ela olhou para mim, olhou para ela, deve ter pensado assim, coitada, ela não sabe onde ela está entrando. Você está entendendo, querida? Logo em seguida eu dei a melhor notícia para ela, mãe, a partir de hoje eu deixo esse mundo da cachaçada, da mulherada, da pouca vergonha. Eu me converti. Qual foi a reação da minha mãe? Você ficou doido? Eu criei filho para virar retardado depois de velho? Você quer morrer, menino? Catou uma vassoura e veio, mas veio que nenhuma... Lógico que no princípio eu pensei que ela ia dar uma viajada na vassoura. Que já era uma boa saída. Se ela desse uma levantada de voo, me salvaria a pele. Mas ela não montou na vassoura. E ela queria me dar umas vassouradas nota 10. E xingou geral. E eu disse para ela da seguinte forma, mãe, a senhora pode me bater o que a senhora quiser, a senhora é minha mãe. Eu te respeito, vou te respeitar a vida inteira. Mas uma coisa eu quero deixar claro para a senhora. Eu não abro mão do meu Jesus. Mamãe ficou 6 meses que eu chegava, e você a conhece muito bem. Mamãe, a benção. Ela virava as costas e saía. Ô mãe, eu queria falar isso com a senhora. Eu não entrava na contabilidade da minha família. Quando eles contavam os filhos,
na minha pedra, pulava. Eu não tinha, a contabilidade não existia para mim mais. Quando fazia uma festa de sentar e comer, eu não era lembrado. Você acha que isso me agradou, querido? Chorei várias vezes. Mas eu tinha um só decisão. Para mim aceitar a imposição da minha mãe, eu tenho que abrir mão do meu Criador. Ele veio primeiro do que ela. Ela há de me perdoar. 1 ano e 3 meses depois, minha mãe me liga às 6h30 da manhã. Onde você estava? Comprando pão. Vem aqui agora. Montei na cabrita e corri para lá. Me leva na sua casa, quero ter uma conversa com você. Bora. Chegou lá em casa, ela pegou 2 cadeiras, botou uma de frente para a outra e falou comigo assim: hoje, eu quero que você ore para mim. Aquela oração que você faz com os outros e que a sua filha fez com o pai. A sua filha orou com o seu avô e o seu avô hoje é outro homem. Eu quero isso para a minha vida. Engraçado, querida, aquela que queria me bater, agora estava me pedindo para orar por ela. E eu orei com ela. Eu expliquei para ela que era Cristo, o amor de Cristo. E ela aceitou Cristo na minha sala. Mas se naquele dia que ela me ameaçou com a vassoura, eu tivesse sido covarde e me rendido à imposição dela, nem eu, nem ela, e muitos que aqui estão no salão, não teriam ouvido o Evangelho através da minha vida. Eu não vou permitir que o Senhor me dê algo e que uma pessoa usada pelo diabo possa me roubar. Hoje eu e você não abrimos mão de nada, querido. Você não sabe o que é luta. Se você estudar um pouquinho da história da igreja, você vai entender uma coisa, que quando Roma, o Império Romano tomou todo Israel, olha a prática deles. Por que Paulo escreve uma carta dizendo: olha, você não deveria casar? Ah, porque Paulo não era chegado em mulher, porque Paulo era isso, idiotice, cheio de bobagem. É porque naquele tempo o homem que era casado e tinha filhos, eles iam atrás daquele homem. Como é que ele trabalhava aquele homem para ele negar a Cristo? Põe as crianças e passa os cavalos em cima. Ou põe as crianças e mata as crianças. Vai negar a Cristo? Não? Mata o primeiro. Vai não? Mata o segundo. Mata o terceiro. E o pai e a mãe em pé vendo aquilo e chorando. Ou então o homem simplesmente dizia: eu renuncio a Cristo. Como é que você acha que o soldado romano via aquele homem? Covarde, frouxo. Pegava ele e botava no exército deles. Mas na primeira batalha, ele punha aquele homem na linha de frente, só para aquele homem defender lá em cima de alguns homens, e dar tempo para ele saber o que ele ia fazer na batalha. Quantos homens viu seus filhos sendo mortos, pisoteados, queimados vivos, e não negou Cristo? Hoje, eu e você, por uma amizade mais promíscua que seja, nós largamos Cristo e vamos sentar na mesa dos escarnecedores, achando que estamos abafando. Quem passa e olha, não percebe nenhuma diferença, porque o ambiente não é o nosso, é o deles. A música não é a nossa, é a deles. A conversa teria que ser a nossa, mas é a deles. Mas para mim, você mudar alguma coisa, começa em mim, começa em você. Se eu não renunciar àquilo que o mundo quer que eu faça, verdadeiramente aquilo que ele tem para mim, nunca vai chegar na minha mão. Todas as vezes que eu tive que renunciar a alguma coisa, Deus cortou na minha carne. Ei, primeira semana de louvor na igreja, todo feliz com a igreja, minha menina chega com uma blusa branca transparente. Você não vai subir fazer louvor. Claro que vou. Não vai. Se eu não subir, eu não volto aqui nunca mais. Eu choro por ela, mas não subiu. Cristo vai fazer comigo, com você, teste. Não pense você que apenas você sendo membro do corpo, você tem salvação. Todos nós teremos que passar pelo teste, porque Ele vai ver no meu e no seu coração, se nós temos coragem verdadeiramente de renunciar a alguma coisa em prol dEle. Ele renunciou o reino, Ele renunciou a glória, Ele renunciou tudo que Ele tinha à disposição, e se fez homem. Para quê? Para me oferecer e te oferecer uma oportunidade de voltar a morar na vida eterna com o Pai. Mas para que eu e você possamos andar com Cristo, nós precisamos de renunciar. E quando fala de renúncia,
em todos os níveis, querido. Todos os níveis. Talvez na igreja, você pode dizer, pastor, eu renunciei tal coisa, e hoje eu sou isso na igreja. Eu e você podemos ter título, eu tenho um título de pastor. E o meu ainda vem com um negócio assim, pastor presidente. Mas o que adianta eu ter uma placa estampada de pastor presidente, se eu não tenho o meu nome escrito no livro da vida, como discípulo de Cristo? O que adianta você ter uma placa de você isso, aquilo outro, mas você não tem o seu nome no livro da vida, porque você não renuncia nada para você ser discípulo de Cristo. Você quer títulos, mas você não quer renunciar. Você quer andar com Cristo, receber as benéficas de Cristo, mas quando diz que tem que renunciar a certas coisas, você fica todo arrupiado, fica bravo e não aceita. Quando a minha família da terra, os meus irmãos de sangue, não acharam que eu era digno de entrar entre eles, sentar entre eles para as festas deles, quem perdeu não fui eu, quem perdeu foi eles. Quando eles têm um problema, eles não ligam um para o outro, eles ligam para mim. Dá para você orar por nós? Fica tranquilo, estou orando. Ele só não sabe a oração que eu faço. Deus, Ele é todo seu. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como Ele é feito no céu. A vontade de Deus não é boa? Não é agradável? Não é perfeita? Então por que eu tenho que preocupar o que Deus vai fazer com ele? Eu tenho que preocupar o que Deus vai fazer comigo, de saber as ordenanças dele, saber que está errado e sentar à mesa e falar, não está. Como é que eu vou fazer isso? Vamos continuar na palavra que você vai entender isso. Por que a ordem de Abraão não serve para mim e para você? Claro que serve. A mesma coisa que o Senhor falou com Abraão, Ele falou para mim e para você. Por que Ele falou isso com Abraão? Por um só versículo da Bíblia. Jesus é a pedra angular. Em outras palavras, Jesus é a separação. É a espada que separa aquilo que quer ser santo daquilo que quer continuar profano. A decisão é nossa. Ele é e eternamente será o mesmo Senhor e Deus. Se eu quiser andar com Ele, bacana para mim. Se eu não quiser andar, bacana para Ele. Ele não está perdendo nada, querido. Nós precisamos de entender que existe uma pedra angular. Pastor, o que é uma pedra angular? Vou te dar um exemplo aqui. Tem hora que a gente tem que mostrar algumas coisas, um pouco de teatro, mas não vou rodar o microfone, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Senão o pastor vai falar, meu Deus, e agora? Pastor Charles, faz um favor para mim. Fica aqui. Você é o Cristo, a pedra angular. Fica aqui para mim. Vem cá, meu querido, por favor. Fica aqui atrás do pastor. Fica aqui atrás. Eu preciso de mais um aqui. Vem cá, irmã. Você está nova, forte, pode andar. Entendeu? Cristo é a pedra angular. Ele está na esquina. Todo homem, toda mulher vem a Cristo. Quando ele chega diante de Cristo, ele tem que tomar uma decisão. Andar com Cristo é andar para a direita. Porque ele está à destra de Deus Pai. Ele está à direita de o nosso Deus eterno, amém? Quando você lê lá em Apocalipse, ele diz que o julgamento, os que são dele, os que são ovelha, vai ficar à direita. Mas os que não são, vão ficar à esquerda. Digamos que esse menino, vem cá bonitão, você quer andar à direita. Agora começa a andar daqui para lá. E você quer ficar andando à esquerda. Vai daqui para lá. Vamos ver uma coisa que vai acontecer. Vai daqui para lá nessa beirada para mim, por favor. Quando ela anda para a esquerda e ele anda para a direita, eles estão se aproximando ou se distanciando? Então por que eu e você queremos ao mesmo tempo servir a Cristo e andar para a direita, servir a Cristo e andar para a esquerda? É impossível servir a dois senhores. Ou você agrada um e desagrada o outro. A decisão em mim e sua. Ele continua, Cristo continua sendo a pedra angular. E é eu e você, ao chegar em Cristo, é que vamos tomar uma decisão se é para a direita, se é para a esquerda. Jesus não diz para mim e você fazer o que muitos fazem. Jesus diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mas agora eu vou te falar o que ele mandou eu e você fazer, e que nós não gostamos de fazer. Obrigado, pastor, obrigado, filha, obrigado, filho. Toda vez que eu tomar uma decisão de andar com Cristo, eu estou distanciando das coisas do mundo. Mas todas as vezes que eu tomar uma decisão de andar com as coisas do mundo, eu estou me distanciando de Cristo.
Pastor, ora para mim. Por que você não ora por você? Porque Deus não ouve a minha oração. Você está querendo o meu título para fazer oração? Eu te dou ele. Você nunca viu aqui meu diploma, eu posso te dar ele, está guardado. Pode levar para você. Você quer o meu terno? Pode levar também. Não ungiu o meu terno, não. Fui ungido, foi a mim. O grande problema nosso é que nós não queremos ouvir a verdade de Deus. E quando ouvimos, fazemos de bobo. Achando assim, não, mas Deus é amor, Ele vai perdoar. Não, Ele perdoa quando eu e você fazemos da ignorância. Mas uma vez que a luz de Cristo veio habitar em nós, nós não somos mais ignorantes. Nós temos a mente de Cristo, o Espírito de Cristo, a graça de Cristo, o amor de Cristo e o perdão de Cristo. Amém ou amém? Abre comigo aí em 2 Coríntios, capítulo de número 6. 2 Coríntios, capítulo de número 6. Isso aqui não é um pedido, isso aqui é uma ordenança de Deus. E quando eu vou para as ordenanças, querido, a conversa é uma só. Seja feita a tua vontade, Senhor. Vamos ler isso aqui passo a passo. 2 Coríntios 6, quando você encontrar, me diz aí, por favor. Versículo de números 14 em diante. Ele diz para mim e para você assim: não vos ponhais em julgo desigual com os... Com quem? Ué, ele não diz para mim e para você com os mundanos, ou com alguém que não... Ele está dizendo para mim e para você com os incrédulos. Então todo aquele que não confessou a Cristo, todo aquele que ainda não anda com Cristo, ele é um incrédulo. Ele está dizendo para mim e para você não se colocar em julgo desigual. O que é isso? Em alianças. Pastor, eu vou abrir um negócio aqui, mas eu vou fazer uma sociedade com o irmão da igreja. Se você tem juízo, um bom negócio. Se você não tem, não abre não. Ô pastor, ele é gente boa, ele só não é cristão. Se você olhar a palavra, você vai entender que você não deveria fazer isso. Vou fazer uma sociedade com o meu parente. Tu és louco. Fez aliança com Ló. Pode preparar que ele vai te tomar a terra. Porque ele é zoiudo. Ló era zoiudo. As Campinas estão verdes. É para lá que eu vou. Foi morar em Sodoma. Você sabe toda a história. E mesmo depois de morto, ainda deixou duas raças malditas, que até hoje continuam dando problema para Israel. Você quer deixar uma geração de bênção ou uma geração de maldição? Eis que põe diante de vós as bênçãos e a maldição. Te dou um conselho, escolha a bênção sempre. Segunda coisa que ele diz para mim e para você. Versículo de número 14. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Você é um servo de Deus? Alguém está em dúvida. Você ainda é um servo de Deus? Você representa alguém aqui na terra? Cristo sentaria numa roda de escarnecedores? Por que eu e você, representando Cristo, gostamos de sentar na roda? Outro dia eu vi algo do Fernandinho, eu fiquei muito feliz. O Fernandinho fez uma colocação que é sensacional para todos nós. Fernandinho, além de músico, cantor, compositor, ele é um pastor de excelência. Ele falou uma coisa muito certa. Você já viu algum dia a torcida do Flamengo cantar o hino do Vasco da Gama? Já imaginou? Torcida do Cruzeiro cantando o hino do Galo, batendo palmo para o Atlético entrar no campo? É ruim, compadre. Você já imaginou isso? E por que nós, sendo cristão, entregamos a nossa boca, o nosso corpo, a nossa mente, para cantar as maldições que o mundo nos oferece? Não é eles que vêm não, filho, é nós que vamos por meio do lixo. E aqueles que estavam no altar e que se fazia muito bonitinho, sempre tem um, dois, famosinhos cantores. Engraçado, quando tem que renunciar às suas vontades, para onde que ele vai mesmo? No meio daqueles que falam a mesma língua e aceita eles. Pastor, mas o senhor está fazendo exceção. Jesus fez, querido. Ele diz que ele anda com quem é santo. Quem quer andar com ele tem que ser santo. É acepção? Não, é separação do que serve para o que não serve. Por isso ele é espada. Por isso ele é fogo consumidor. Ele deixa claro para mim e para você aqui, ó, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos o santuário de Deus vivente, como ele próprio disse.
habitarei e andarei entre eles, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Você, como santuário de Deus, vai para uma festa mundana. Pastor, mas era um aniversário do João, do Joaquim, do Antônio. Quantos aniversários você foi? Até hoje, depois de convertido. E quantas pessoas que estavam lá no aniversário, na cachaçada, que você conseguiu tirar ele de lá? Me aponte. Você, é aquela loucura, tem um carnaval no Afonso Pena, e eu quero ir lá pregar a palavra de Deus para o cara que está pulando carnaval. Por que eu não pulei, ou por que eu não preguei para ele antes do carnaval? Eu deixo ele ir para a porta do inferno, e vou lá falar com ele assim, olha, Jesus apaga o fogo, Jesus cura, Jesus liberta. Abandona isso, irmão. Quem tem a mente de Cristo, não age para apagar o fogo, age antes que o fogo exista. Pastor, mas os meus parentes, eu sei que tem um monte aqui dizendo, e os meus parentes? Por que você não pode fazer um almoço na sua casa e chamar ele para almoçar com você? Qual a música que ele vai ouvir na sua casa? É o pagode? É o funk, gospel? Ou ele vai querer ouvir o funk lá do mundo? Se na tua casa canta coisa de Deus, fala de Deus e tem a presença de Deus, é ele que vai enquadrar na sua casa, não é você que vai enquadrar na casa dele, não, hein? Minha irmã falou assim, eu vou na sua casa. Falei, seja bem-vindo. Você agarrei na mão e tal. Falei, querida, deixa aqui, pega depois. Não posso fumar na sua casa não me recebe? Não, eu te recebo, só não recebo a cerveja, a cachaça, esse cigarro. Não, a casa é minha. Habita em mim, habita em ti, o Criador do universo. E nós pegamos o Criador do universo e levamos ele muitas das vezes para dentro de um bordel, da casa dos muitos que nós vamos, que não quer nada com Deus, são pessoas que esnobam, debocham, ri da nossa cara, e nós vamos lá como fosse pedindo esmola. Oh, querido, eu queria que você vá para a igreja. Pastor, mas ele pode ir para o inferno. Qual é a preocupação dele para o céu? Me explica. Porque se eu sou membro, eu quero apenas que ele venha para a igreja, é para ser mais um membro comigo. Mas se eu sou discípulo de Cristo, eu não quero que ele seja membro, eu quero que ele seja liberto, que ele seja curado, e que ele possa andar altamente como Cristo, libertando os outros, curando o outro e transformando o outro. Por isso ele diz, quem não largar pai e mãe, não é digno de mim. Quem não largar mulheres e filhos, não é digno de mim. E hoje, temos uma ceia. O que o Senhor te pediu que doeu sangue, assim que você teve que doar sangue? Para verdadeiramente provar que você o ama. Por um acaso ele pegou seu filho e permitiu que passasse uma tropa do exército sobre ele? Duvido que a maioria aqui não se curvaria diante da pessoa. Não, eu não, Cristo, nada, me dá meu filho. Deus não permitiu isso para mim e para você, querido. Deus permitiu que a igreja primitiva, a igreja de oração, a igreja de caráter, a igreja de santidade, eles passaram tudo isso, e a maioria deles cantando e louvando o Senhor. Quando você vai estudar a história de Lutero, e os homens que andou com Lutero, você fala, esse cara é tudo louco. Sim. Quando eles mataram um homem chamado Jim Cliff, e botaram ele numa fogueira, ele vivo numa fogueira queimando, e os caras zombando dele, ele diz, hoje vocês matam o ganso, porque eles o chamavam de ganso, mas ele falou assim, em breve virá o cisne, e vocês não poderão prendê-lo. Anos depois surge Lutero, e Lutero quebra todas as tradições e mentiras do sistema religioso, e Lutero traz a verdade dizendo, ei, o meu povo não pode mais ser enganado. Primeira tradução para a língua alemã, segunda tradução para o inglês. E o evangelho chegou na minha e na sua mão. Hoje eu e você temos os olhos descortinados, porque homens e mulheres tiveram coragem de dar a própria vida. Você não tem coragem de renunciar a uma amizade, um negócio que não te acrescenta nada no corpo de Cristo. Você está brincando com Cristo, querido. Você está brincando com o Senhor. Eu posso querer um monte de coisa com o Senhor. Eu posso ter um monte de título.
Mas se eu não andar no sistema do ensino dele, eu e você não vamos sair de lugar nenhum para lugar nenhum, querido. Jesus chamou 12 homens. Escolheu entre tantos 12 homens. Lembra de um menino chamado João Marcos, que escreveu o Evangelho de Marcos? Por que Jesus não chamou ele para ser pelo menos discípulo de Cristo? Ele foi ser discípulo de Paulo. E na primeira oportunidade ele fez o quê? Abandonou o barco. Ele estava lá na hora que Jesus estava preso, foi preso, ele estava lá. Ele sabia que era Cristo. Ele era de uma família religiosa. O tio dele era servo do Senhor. Mas ele não queria renunciar a nada. Passa-se o tempo e depois de 13 anos, tempo de amadurecimento, Paulo está caminhando para a morte. Fala assim, me traz João Marcos. Ele era um crente no corpo de Cristo. As mulheres que abriram suas casas se tornaram locais de oração. A maioria delas morreram para não negar Cristo. Lembra de Pedro? Estou pronto, Senhor. O Senhor não me conhece, eu sou um crente nota 10. Essa noite, antes que o galo cante, você vai lembrar da sua família e você vai voltar para casa. Você vai me negar 3 vezes. Nós não conseguimos negar as nossas vontades da carne. E a pedida do Senhor para mim e para você entender que nós precisamos de renunciar para quê? Para mudar de nível. Ele só vai me dar e te dar, Ele só vai colocar coisas grandes na minha e na sua mão, quando nós tivermos coragem de renunciar. Pastor, o senhor não participa da festa das suas famílias? Eu não, para quê? A minha família aqui, ó. Nunca neguei de participar de uma festa, porque essa é a família que Deus me deu, a família do Senhor. Ah, e aquela lá? Aquela lá é parentela. Se vier ali, vou receber de braços abertos. Se eu encontrar e precisar de alguma coisa, eu vou servir. Mas você acha que eu vou lá ficar chorando no pé deles? Qual é a visão que eles têm de mim? Você é um bandido, não vale nada, barará, bororô, barará. Vai acrescentar o quê, querido? Quem convence o homem, a mulher, o jovem, o menino, do pecado, da justiça e do juízo final, não é eu e você não. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Não adianta você sentar na roda dos escarnecedores. Você precisa apenas orar por eles e dar um testemunho. Porque quando você separa, alguém lembra de você. Se não lembrou, é a prova que você não faz falta nenhuma. Se eu não faço falta para eles, para outros eu faço falta. Ah, faço. Eu tenho certeza disso. Muitos de vocês tiraram o tempo da sua vida para orar por mim. Muitos de vocês mandaram mensagem, sinal que você sentiu falta minha aqui. E isso é muito bom. Pergunto para você, eu por um caso liguei para minha família e falei, olha para mim aí, reza para mim aí, faz isso. Porque eu vou operar, você acha que eu liguei lá? Vou ler de novo o texto para que eu e você não tenha dúvida. Mateus, capítulo de número 10, Jesus diz para mim e para você algo muito sério. Não penseis que vim mais espada, separação, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz, a nova identidade, e vem após mim, não é digno de mim. Nós precisamos de entender que quando o Senhor faz essa colocação, Ele não está mandando eu e você abandonar os nossos pais, nem abandonar nossa parentela. Ele está mandando, dizendo bem claro para mim e para você, você precisa mudar de nível. Para mim mudar alguma coisa na vida de alguém, eu tenho que tirar esse alguém do buraco que ele está, para um outro nível. Mas ele só vai perceber que eu estou no outro nível com ele, se eu estiver separado dele, porque se eu estiver junto dele, o que ele vai ver em mim? Eu sento na mesma mesa, como da mesma comida, participo da mesma gargalhada, escuto a mesma música mundana, e não posso falar um A. Porque a festa não é minha, a festa é dele. Quando você traz ele na sua festa, ele fica na sua festa até terminar.
Se você botar um louvor lá, ele vai ficar feliz com você? Ele vai te xingar que não tem o que ele quer. Porque ele não veio por você. Ele veio para comer e beber o que ele quer nas suas costas. Segundo Coríntios capítulo 7, versículo 1. Além de tudo que ele falou para mim e para você no capítulo 6, ele deixa uma coisa para mim e para você também no capítulo 7. Eu vou ler mais o final do 6 ainda, que ainda tem mais aqui. Capítulo 6, 2 Coríntios 6, 17. Por isso retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos recebereis. Pastor, o que é coisa impura? Festa mundana, está consagrada a quem? Vem me dizer que ali tem alguma coisa de Deus. Uma festa que foi separada e preparada por alguém que não conhece o Senhor e nem quer conhecer. Uma pessoa que só tem palavrão na boca dele e as músicas dele já diz o caráter que ele é. Você vai comer alguma coisa lá? Ah, mas eu impus minhas mãos e consagrei. Você vai precisar de ir lá para isso, querido. Te valoriza. O Senhor te chama como filho do rei. Entenda que o que habita em você não é essa carninha que você conhece, não. É o Rei dos Reis que está dentro de você te ensinando. Ele é contigo aonde você vai. Ele diz assim: se você separar, eu serei o vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor do Senhor. Por que nós ainda temos que participar de tais coisas, querido? Se eu posso ir numa festa de aniversário, uma festa de certas coisas que acontecem entre os nossos, então eu também posso ir para uma festa de carnaval, sabe? Quantas vezes aqui no final do ano a gente fala sobre o Natal? A noite da mentira, a noite da traição, a noite da sem-vergonhice, a noite da exibição, luxúria, ganância, gula, o tempo todo. Ah, eu tenho que sentar na mesa com a minha família. Quem é a sua família? O homem larga o teu pai e tua mãe, unir-se a sua mulher e se forma uma. Pois é, minha família para mim, eu, minha amada. Se minhas filhas aparecer, se não aparecer, minha família, eu e minha amada. O senhor não vai em festa? Eu vou em lugar de que alguém fala a minha língua. Eu vou em lugar que vale a pena. Ontem eu fui no aniversário de uma pessoa, o pastor Chato, o pastor Priscila estava lá comigo. Querido, isso é uma lição. Esse homem entrou aqui há pouco tempo, participou conosco aqui de uma noite aqui de preparação para ir para o encontro. Ele não era cristão e a mulher é cristã, 30 anos lá para Jesus. O homem ouviu o ensinamento, foi para o encontro e no encontro ele entregou a vida a Cristo Jesus, amém? Semana passada, 15 dias, pastor, 15 dias, ele foi batizado. Ontem foi comemorar o aniversário dele, me honrou esse casal, fomos para lá. Salão aqui. Tinha uma galera que gosta da gelada. Ele falou, do outro lado da rua. É da família. Lá do lado da rua. E quem era da casa? Aqui. Comemos, bebemos. O que rodou nesse lugar? Louvor e adoração. Veio um doidão lá com um som de funk e eu estava ministrando a palavra. A menina balançou a mão, o doidão passou no silêncio. Lá na frente ele ligou o som dele de novo. Ele mostrou respeito. Aqui muitas das vezes passa gente com um som aqui tão alto, que a gente tem que calar para deixar o som passar, para depois você falar alguma coisa. O rapaz naquele lugar mostrou respeito. Cantamos, comemos, bebemos, deu a hora da palavra, a irmã foi lá e falou, larga tudo aí. O pastor vai dar uma palavra, eu quero todo mundo dentro do salão. Pergunta para mim se alguém ficou sentadinho na cadeira. É uma festa que tinha um cristão que tem comando. Hoje nós vamos na festa de cristão que não manda mais nada. Casamento de cristão que virou uma baderna. A gente não sabe mais quem que é um, quem é outro. Parece que tem que ter uma plaquinha. Esse é, esse diz que é, esse parece que é. É Denorex, parece, mas não é, querido. A palavra do Senhor para mim e para você é muito séria, querido. O que eu preciso de renunciar, pastor? 1 João, capítulo número 2. Simples. É simples assim. 1 João,
Final da Bíblia, cartas de João, 1 João capítulo 2. Quem está vivo, diga amém. Alguém está vivo e acordado perto de você, diga amém. João 2, versículo 15. O Senhor diz para mim assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência, ou o desejo da carne, ou o desejo dos olhos, ou soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O mundo passa, bem como as suas concupiscências, suas vontades, os seus pecados. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece para... Querido, Jesus, o Filho de Deus, está no Getsêmani. E Jesus faz uma oração dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. O texto diz para mim e para você que ele orou isso 3 vezes. Mas ele deixou bem claro: contudo, seja feita a tua. Se o próprio Filho que veio na terra para cumprir a missão, precisou de passar por todo um processo, e no livro de Hebreus diz que ele foi aperfeiçoado, e eu e você? Vamos continuar nesse evangelho light, sentando à mesa dos escarnecedores, pessoas que não estão nem aí para nós, convida para uma festa de aniversário, festa de casamento, apenas para zombar da nossa cara, ri, debocha. E se eu não consigo renunciar a isso, eu não sou digno de merecer o amor de Cristo. Se eu não consigo abrir mão dessa porqueira, eu não sou digno de receber a graça de Cristo. Se eu não tenho coragem de renunciar a isso, eu também não tenho dignidade para receber o corpo de Cristo. Para andar com Cristo, precisa de mudar de nível. Quando Pedro perguntou para o Senhor, ele estava dizendo para Pedro: eu não te devo nada, mas quem anda comigo recebe muito mais do que precisa ou merece. Pedro não perguntou mais para o Senhor se ia dar 10, 5 ou 50. Jesus conta uma parábola que ele chama alguém para trabalhar. E ele paga para um de meio dia, ele chama outro, paga a mesma coisa e para o outro. E alguém questiona ele, fala: ei, o dinheiro é meu. Eu pago de igual modo para quem eu quiser. Ele ensina para mim e para você. Você pode ter chegado para a obra hoje, mas se você verdadeiramente se posicionar como discípulo, o pagamento vai ser o mesmo daqueles que lá atrás também tiveram coragem de dar a sua própria vida para ser discípulo de Cristo. Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas libere uma palavra e o meu servo será curado. O centurião não se achou digno, mas todo mundo falou para Jesus: ele é bom, ele criou a igreja para nós, o nosso tempo de adoração foi ele que deu. Esse camarada é bom, ele não mata ninguém à toa, ele é honesto. Mas ele não se sentia honesto, nem bom. Ele disse que ele não era digno de receber o Senhor debaixo do teto. Não é dentro não, era só dentro da casa dele, não era dentro dele. Eu e você não recebemos Cristo somente na nossa casa material. Eu espero que eu e você tenhamos recebido Cristo com toda sorte de bênção na nossa vida, amém ou amém? Pastor, de que coisas nós precisamos? Renúncia, largar o mundo. E se eu fizer, ótimo. Se eu fizer e você fizer, tem benéficas para nós. Se nós não fizermos, tem correção. 1 Coríntios 3. Primeira Coríntios 3,16, ele diz: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então deixa eu te explicar uma coisa: você não é um qualquer, você é um escolhido. É só para quem está vivo, você é um escolhido, você é um separado, você foi ungido. Alguém morreu e pagou pela sua vida. Para quê, pastor? Para que eu seja morada do Espírito dele sobre a face da terra. Para onde eu for, para onde você for, ele seja representado. Mas quando eu e você metemos os pés pelas mãos e achamos que somos bons demais, ele diz para mim e para você no versículo 17. Ele diz assim: se alguém não cuidar do santuário, se alguém andar por aí sentando a roda dos escarnecedores, o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós,
vós sois santos ou sagrados. Você tem um dono. Alguém te comprou e te registrou, te deu uma identidade para você representá-lo, mas você tem um dono. Você não é qualquer um abandonado sobre a face da terra, não, querido. Eu não dou satisfação a ninguém. Eu vou onde eu quero e volto que eu quero. Isso é rebelde. Jesus não tem rebelde. Ovelha é rebelde. Virou bode. Judas andou com Jesus. Judas participou de todos os milagres. Judas viu coisas extraordinárias diante dos olhos dele. Mas chegou um dia que ele foi até a pedra angular. Vendeu ela. Falou, pedra, você não quer me ajudar do jeito que eu quero, então fica para aí. E tomou o caminho da esquerda. Tomou o caminho contrário. Lê a história dele. Ele teve tudo nas suas mãos. Mas ele fez uma escolha. Eu e você muitas das vezes fazemos escolha, querido. E sofremos e pagamos pela escolha. Quantas pessoas que você já convidou, pagou preço de oração e trouxe para a igreja? Você lembra? Quantas pessoas que você pôs e fez de tudo para essa pessoa permanecer na igreja? Essa pessoa chegou, virou parte, membro do corpo de Cristo, participou da ceia de Cristo, participou de ministérios, participou da obra, participou de tantas coisas na igreja, mas depois tomou uma decisão, foi embora. Ele te convida para as festas dele? Ou ele te convida para as farras dele? Hoje, como é que ele te trata? É no mesmo nível? Ou o nível dele foi decaído? Você está achando que a ordem que o Senhor deu para Abrão não é para mim e para você? Só se viu para Abrão, para nós não serve. Precisa de ler. Tudo aquilo que aconteceu no passado foi registrado para ficar para mim e para você como? Alerta. Se a barbinha do outro está queimando, põe a sua dentro do copo d'água. Para ver se o fogo passa e não queima a sua. Você tem que ficar esperto, querido. Quem desobedecer, pastor? 1 Coríntios 3, eu li até o 17, vamos ler mais um pouquinho. 18 e 19 ele diz, ninguém se engana a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se de estatuto ou de ignorante, para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias astutices, ou nas próprias sabedoria. Quem conhece uma palavrinha mágica de tem nada a ver? Você conhece a palavrinha mágica? Pastor, mas ele é meu parente. Diz tudo, parente, parentela. Ele não é o seu irmão. A palavra manda eu e você ir atrás do nosso irmão que está afastado, que está caído, que está... Esse eu e você devemos ir atrás dele. No livro de Tiago diz que se eu e você for atrás dele, ele estiver doente, chamamos a liderança, oramos com ele. Se ele confessar os pecados, Deus o cura, milhares de pecados serão perdoados. Ele será sarado e será novamente integrado ao corpo de Cristo. Mas para que ele ande, para que ele se torne discípulo. Pastor, mas por que o senhor está batendo que tem que ser discípulo? Porque quem disse isso para mim e para você não sou eu. Lucas, capítulo de número 14. Está acabando, querida. Está calor, eu sei. Mas é necessário uma palavra um tanto quanto longa para alguns ensinamentos. E eu quero sair daqui com a minha consciência limpa, tranquila, que o recado foi dado. Lucas 14, versículo 25 ao 27, ele diz, grandes multidões o acompanhavam. E ele voltando-se lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, sua mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vir após mim, não pode ser o meu discípulo. Por um acaso Jesus disse que ele vai atrás de alguém? Ótimo. Mateus 28. Isso aqui é o que ninguém quer fazer, porque isso dá trabalho, isso é cansativo, e isso no fim não dá aplausos. Mateus 28, Jesus deixou uma ordenança para mim e para você. 28, 18 em diante. Jesus aproximando-lhe,
Jesus, aproximando, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazeis membros de todas as casas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. É isso que está escrito aí? Não? Está escrito aí para fazer membros. Crente da cadeira. Ide e fazei. Quais foram os discípulos que puderam andar com Jesus? Aqueles que renunciaram. Aqueles que tiveram a coragem de abrir mão de tudo que tinha e de todo o trabalho que foi oferecido. Aquele que não mediu o sacrifício. Aquele que entendeu que ele tinha uma missão e que era necessário, a partir dele, algo novo acontecer sobre a face da terra. Então, ele se tornou um discípulo. E o prêmio do Senhor no fim da vida desses homens é que eles se tornaram não apenas discípulos, mas agora eles eram apóstolos. Para quê? Para que eles pudessem abrir outras igrejas e formar outros discípulos, e outros discípulos, e discípulos formou discípulos, e hoje você está diante de um discípulo, e eu também estou diante de vários discípulos, porque Cristo te chamou para ser discípulo, fazedores de discípulo, não é membros, crente do banco. Muito cuidado, você está muito preocupado com uma pessoa, porque ele ainda corre na sua parentela. Jesus está preocupado com os milhares e milhares que correm no sangue dele. Eu e você não trabalhamos mais para a nossa parentela, nós trabalhamos para o reino, e ele é que salva, cura, liberta e transforma. Se coloca de pé, por gentileza. Quero falar para você sobre a ceia. Aquele que não foi batizado nas águas do batismo, pelo trabalho de imersão, após o ensinamento, não deve participar da ceia. Por quê? Para você não trazer sobre você condenações. Porque o convidado da ceia é apenas os filhos, aqueles que já renunciou, aqueles que já morreu para esse mundo, aqueles que entenderam que verdadeiramente andar com Cristo é mudança de nível, a cobrança é mais alta, a responsabilidade é outra, e Deus nos separou para que nós pudéssemos ser modelos sobre a face da terra. O Senhor lutou a vida inteira dele na terra com Israel. Israel não quis ouvir. Ele abriu então para mim e para você. Será que nós vamos ficar que nem Israel? Teimando com o Senhor e misturando com aquilo que ele falou que é para separar? Será que nós vamos querer provar para Deus que ele está enganado e que nós é que estamos certos? A humanidade está perdida. E a palavra diz para mim e para você: passa os céus, passa a terra, mas a palavra do Senhor não passará. O Senhor está voltando, querido. E o convite dele para mim e para você nessa noite é a ceia. E o que é a ceia, pastor? A ceia é o momento de se apresentar diante do general. A ceia é o momento de eu e você confessarmos diante dele as nossas fraquezas, pedir a ele que tenha um pouco mais de paciência conosco e que ele possa certamente nos instruir para que nós possamos ser dignos de pertencer ao seu corpo. Estende as suas mãos.